Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Oi, paz do Senhor, sou eu mesma, novamente, eu. Vocês estão bem? Eu espero que sim. De quem será, né, que eu vim falar? Continua nesse vídeo, não sai, você vai descobrir qual é o tema da aula de hoje. Bom, então vamos lá. O tema da aula de hoje é um homem quase segundo o coração de Deus. Vou repetir, presta bastante atenção. Um homem quase segundo o coração de Deus. Gravou? Então vamos para a história para ver se vocês já sabem quem é ou se vocês vão ter que acompanhar até o final para descobrir. Vocês já perceberam a diferença que a palavra quase ela dá numa frase? Exemplo, quando um atleta fala eu quase cheguei em primeiro lugar. Quase. Então, quer dizer que ele não chegou. Então, eu quase consegui, eu quase fiz ou quase deu certo, não muda o resultado, que não deu certo, que eu não cheguei, que eu não fiz, que eu não consegui, certo? E hoje eu vou trazer um exemplo de alguém pra vocês que foi quase segundo o coração de Deus, quase. A Bíblia nos traz a história deste alguém. E essa história está no livro de 2 Reis, capítulo 10, do versículo 28 ao 36. Não vou ler tudo, senão vou ficar aqui um tempão, mas eu vou contar pra vocês essa história e por que esse alguém, esse homem foi um homem quase segundo o coração de Deus. Vocês vão entender. O nome do personagem de hoje é Geu. Geu foi um escolhido de Deus, ele escutou a voz do Senhor por meio do profeta Elias e assim que ele escutou a voz do Senhor, ele imediatamente foi fazer o que o Senhor ordenou e ele tinha tudo para ser um homem segundo o coração de Deus, mas ele quase conseguiu. Quase vocês já sabem o que significa, né? Porque eu já expliquei pra vocês. Quase conseguir não quer dizer que ele tenha conseguido. Geu caiu no mesmo erro que ele combateu. Vamos descobrir que erro foi esse? Geu começou a sua trajetória certamente de uma forma boa. Assim que Deus o chamou, ele atendeu de imediato o que o Senhor tinha pedido para ele. Ele colocou logo em prática suas habilidades como capitão do exército de Israel e marchou para cumprir a sua missão. Apesar de ter cumprido sua missão com muita violência, ele se mostrou disposto a cumprir. Deus sabia, conhecia Geu assim como Deus me conhece, assim como Deus conhece você. Ele via as habilidades e via também os defeitos. E mesmo assim, ele quis que Geu fosse rei. Mesmo Geu não tendo os pré-requisitos de um rei, mesmo ele não tendo antepassados que foram da família real, Deus escolheu ele, Deus viu nele algo que era importante. Deus viu nele algo que as outras pessoas tinham medo. Geu foi colocado numa missão para acabar com a idolatria a Baal, para livrar o povo de Israel. E ele foi. Geu fez o que muitas pessoas ali queriam fazer, mas não tinham coragem. Ele enfrentou Acabe e Jezabel, rei e rainha, que era conhecido por toda a sua maldade e crueldade. A missão dele era livrar o povo de Israel de toda a idolatria, porque nós aprendemos isso na Bíblia, lembram? O primeiro mandamento de Deus proibia a idolatria a outros deuses que não o Senhor. Então, até esse momento, até esse ponto, já nos ensina que nós precisamos ter coragem para fazer as coisas que Deus coloca na nossa vida para nós realizarmos. Geu cumpriu com toda a sua coragem e determinação. Ele cumpriu o que Deus pediu para ele e ele tirou todo o rastro de idolatria que havia ali no meio daquele povo. Assim como Geu, nós também somos escolhidos de Deus. Eu sou escolhida, você é escolhido.
Diferente dele, a nossa missão não é violenta, nem nada dessas coisas. Mas pergunto, você tem feito o que Deus tem esperado de você? Ou você está parado esperando porque você tem medo ou vergonha? Geu nos ensina até aqui que precisamos ter coragem e disposição. Se Geu tivesse mantido essas duas coisas até o final da vida dele, talvez ele tivesse sido lembrado como Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Mas Geu acabou se perdendo no caminho e ele quase conseguiu ser lembrado assim. Mesmo com os erros, nós podemos aprender com Geu. Geu ouviu a voz do Senhor, ele foi obediente, ele cumpriu o que o Senhor queria, ele teve muitas batalhas, teve muitas vitórias, só que ele cometeu um erro gravíssimo. Está em 2 Reis 10:29, vou ler para vocês. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, que levou o povo de Israel a cometer pecado. Geu se deixou levar pelo pecado da idolatria. E quanto mais ele se aproximava desse pecado, quanto mais ele deixava esse pecado tomar conta do coração dele, mais ele se afastava de Deus e colocando todas as coisas que ele havia feito de bom a perder. Ele condenou tudo que ele fez de bom, ele afastou Deus da vida dele para idolatrar um bezerro de ouro. Isso nos faz pensar, né? Como que ele combateu o pecado e depois ele mesmo se deixou levar por esse pecado. Como se ele tivesse vivido em cima do muro todo esse tempo, dividido entre o Senhor e a idolatria. Deus nos chama para cumprir os seus mandamentos completamente. Não tem como a gente ficar dividido. Ficar aqui um pouquinho, depois ficar lá um pouquinho. Nós precisamos nos entregar completamente. Não tem como negociar. Jesus, vou ficar aqui um pouquinho e depois eu fico aqui um pouquinho, tá bom? Pode ser? Nós temos que nos decidir, nós temos que colocar no nosso coração o que nós queremos de verdade. Para a gente conseguir ser um cristão segundo o coração de Deus, nós precisamos dizer não para o pecado e sim para Deus. Todos os dias. Não vale eu falar só agora ou só daqui a pouco. Eu tenho que falar todos os dias não para o pecado e sim para Deus. Lá no comportamento inicial de Geu, nós poderíamos, né, esperar que ele caísse em qualquer outro pecado, menos o da idolatria, porque ele combateu esse pecado. É aí que Geu nos ensina mais uma lição. Quando nós nos sentimos seguros, fortes e firmes na fé, seguros de tudo e firmes em tudo, nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. E por que nós devemos ter cuidado? Porque Satanás não quer nos ver firme. Ele quer nos ver cair de forma vergonhosa, assim como aconteceu com Geu. Mas o apóstolo Paulo nos avisou isso. Vou ler para vocês. Está em 1 Coríntios 10:12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. A ferramenta que Satanás mais gosta de usar e de mexer, de tocar, é o nosso coração. Outros 2 recados para vocês então. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E algo que eu disse para vocês na aula passada. Vamos ler novamente para ver se vocês lembram? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Durante todo o tempo, nós precisamos estar guardando o nosso coração, nós precisamos estar ouvindo a voz de Deus sem vacilar, nos cuidando todos os dias, orando todos os dias e buscando todos os dias. E não esqueça, em 1 Pedro 5:8, Jesus nos alerta, ele diz: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós não devemos nos enganar, nós estaremos constantemente todos os dias lutando contra o pecado. A Bíblia não nos conta muito sobre os últimos dias de Geu. Conta que ele faleceu e que foi sepultado com seus antepassados. Mesmo tendo feito todas as coisas que ele fez, ele teve um fim diferente de Acabe e Jezabel. Mesmo acontecendo todas essas coisas, ele ainda conseguiu encontrar misericórdia no Senhor. Só que os erros dele tiveram consequências para o povo de Israel. Alguns anos depois, o povo de Israel acabou perdendo parte de seu território
Tudo porque Geu combateu o pecado dos outros e esqueceu de combater o pecado que havia dentro dele. A nossa natureza, ela é pecadora. Geu quis colocar a vontade dele na frente da vontade de Deus para a vida dele. Então nós precisamos todos os dias nos cuidar, todos os dias orar para Deus, todos os dias nos arrepender dos nossos pecados e nos livrar daquele pecado que fica nos cercando a cada dia. E não nos esquecermos do conselho de Tiago. Vou ler para vocês. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A história chegou ao fim, mas não fique triste. Agora nós vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, por este ensinamento. Que o Senhor possa abençoar cada um que vai assistir esse vídeo. Também ensinar a cada um que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor possa nos dar coragem, determinação, para que nós possamos seguir a Tua vontade, Pai. Senhor Jesus, cuida do nosso coração, Pai. Afasta todo o pecado e toda a armadilha de Satanás da nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. É isso, gente. O vídeo chegou ao fim, mas não esquece. Tem que curtir o vídeo, compartilhar, tem que se inscrever no canal da igreja, gente. Ativar o sininho, tá bom? Pra não perder a live do culto de quarto e domingo. Ativa a notificação aí. E também para não perder as aulas, ativa a notificação. Não esquece de compartilhar esse vídeo e todos os outros vídeos, tá bom? Que tá postado no canal da igreja com os colegas de vocês. Muito importante, né? E com toda a família. Um beijo. Tô morrendo de saudade de vocês. E até a próxima aula. Tchau!